Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de história. Pega seu material, pega a apostila, pega caderno e vamos estudar. Bom, hoje nós vamos falar sobre o surgimento das cidades, como elas se formaram. O que a gente já estudou até aqui? Nós vimos os homens pré-históricos, vimos a divisão da pré-história, vimos como esses homens pré-históricos foram evoluindo, foram melhorando, né? Vimos que ele, no início, não tinha muitas habilidades manuais, né? Não conseguia pegar os objetos com as suas próprias mãos, mas ele foi adquirindo habilidades, conseguindo fazer suas ferramentas, primeiro com pedra, pedra lascada, depois pedra polida, depois usando o metal. Então, ele foi evoluindo. E isso tudo, dentro dessa evolução, ele também chegou à formação das cidades, né? A gente vive em cidades hoje, mas como que começou tudo isso? Como que essas cidades surgiram? Como que elas apareceram, né? Qual foi o começo de tudo? É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá bom? Então, vamos lá. Então, lá, o surgimento das cidades, na sua apostila, está na página 33 até a página 38, tá? Então, pega seu material para poder acompanhar. Essas cidades, tudo teve início com a agricultura. Nós já falamos, né, que o homem pré-histórico, ele aprendeu a fazer agricultura. Então, a agricultura, junto com a criação de animais, fez com que esse homem se tornasse sedentário. Como assim sedentário? Já falamos sobre isso também. Ele teve que se fixar num local só, né? Porque onde ele fazia a produção, a plantação, né, de seu alimento, ele não podia abandonar, ele não podia deixar ali que alguém poderia aparecer, algum outro grupo, né, de hominídeos, enfim, animais, poderiam aparecer e comer toda a plantação. Então, ele tinha que proteger a sua produção. Então, o que eles tiveram que fazer? Parar, se tornar sedentário. Então, a agricultura fez com que o homem pré-histórico se tornasse sedentário. Junto com a sedentarização, o grupo foi aumentando, vai aumentando, aumentando o grupo, aquilo se transformou numa aldeia. Aquele local onde eles tinham parado, né, se transformou em aldeias. Então, ó, surgiram as primeiras aldeias próximas às plantações que exigiam cuidados cada vez maiores. A produção da agricultura sempre possibilitava sobra de alimentos. Isso é o quê? Excedentes. A sobra a gente chama de excedentes. Então, esses excedentes, eles guardavam. Guardavam para quê? Para períodos difíceis de muita seca ou de muita chuva, né? Períodos que eles provavelmente poderiam ficar sem alimento, então eles guardavam. O mesmo acontecia com os animais, né? Quando domesticados, os animais mais novos eram poupados e os mais velhos eram sacrificados para alimentação. Também esses animais serviam para a produção de leite. Então, eles também usavam esses animais que eles criavam para poder produzir, para a produção de leite e também se alimentar, né? Continuando, então. O trabalho, não parava de crescer. Quanto mais gente, mais produção, mais animais, mais trabalho, né? Então, os campos tinham que ser limpos, os animais tinham que ser cuidados, o leite retirado, os celeiros protegidos de ataques. Celeiro é o local onde eles guardavam os seus mantimentos. As ferramentas tinham que ser consertadas. Então, era necessário que cada um fizesse uma parte desse trabalho. Não dava para todo mundo fazer tudo, né? Então, eles tiveram que dividir o trabalho, né? E aí que vem, ó, então o trabalho passou a ser dividido por habilidades e não mais pelo sexo da pessoa. Porque antes eles dividiam pelo sexo. Mulher faz determinado trabalho, homem faz determinado trabalho. Aqui mudou. Então, quem é que tem habilidade, né? Que sabe tirar o leite da vaca, por exemplo? Então, esse vai tirar leite.
Quem sabe consertar ferramenta ou fazer ferramenta? Vai fazer ou consertar. Então, quem sabia fazer, quem tinha habilidade, passava a fazer o determinado serviço. Ah, mas aquela pessoa não está trabalhando na agricultura, então ela não vai comer? Vai também. Então, as pessoas que se dedicavam a outras atividades também usavam os excedentes para se alimentar. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas imagens, né? Para vocês verem que cada um está fazendo um determinado serviço. Um grupo foi caçar, né? Um outro grupo está matando, limpando o animal. O outro aqui está construindo casa, aqui está fazendo a comida, a fogueira, né? Então, cada um está fazendo uma determinada atividade. Todo mundo trabalhando e todo mundo consumindo tudo aquilo que estava sendo produzido, né? Então, o alimento não era para um só, o alimento era para todos. Isso era a coletividade, né? Bom, aqui a gente tem assim, ó, foram descobertas deste período. Então, o que eles descobriram? O arado, que é essa imagem que a gente tem aqui embaixo, ó. A irrigação, estão vendo aqui, olha, que tem todo esse pedaço de cultivo e a água passa no meio? Isso é a irrigação, eles conseguiam levar a água do rio, aqui também, ó. A água do rio eles traziam próximos aos locais onde era feita a plantação para que a terra fosse irrigada. Tijolos, o carro de rodas, olha, aqui tem, eu coloquei um carro de rodas para vocês verem, descobriram a roda, né? O barco à vela, o uso do cobre e mais tarde o bronze e ferro, o calendário solar e a escrita, né? Então eles foram adquirindo bastante conhecimento e isso foi importante para eles. Bom, com o passar do tempo, olha, os excedentes começaram a ser comercializados com outros grupos. Está aqui um desenho, ó, a troca. Então, um tem as sementes de trigo, outro tem o peixe. Eles trocavam entre si a necessidade versus a troca. Então, caçadores, pescadores, mineradores, tribos nômades ou seminômades, eles iam fazendo a troca de produtos, né? Com isso, o contato com outras aldeias foram aumentando e as aldeias que ficavam na rota de comércio cresceram muito. Então, essas aldeias cresceram tanto que elas ficaram assim, elas começaram a ser visadas, né? Porque tinha bastante sobra de mantimento nelas e aí corria o risco, né, de serem atacadas. Então, tinha que ser protegida. Ó, a necessidade de proteger essas aldeias contra ataque de grupos caçadores e nômades, né, fez surgir um novo grupo, os soldados. Então, cada necessidade ia surgindo uma nova profissão, vamos dizer assim, né? Então, aí surgiram os soldados. Bom, aqui nós temos, eu coloquei um mapa para vocês verem aonde que eles foram se concentrando primeiro. Então, nós temos as primeiras concentrações de pessoas próximos aos rios. Então, a gente tem no Egito, no rio Nilo, o rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, o rio Indo na Índia e o rio Amarelo na China. Então, nesses locais foram onde eles começaram a se organizar em cidades. Foram as primeiras cidades que foram surgindo, tá? A região onde pega o rio Nilo, o rio Tigre e Eufrates é chamado pelos cientistas e historiadores, como crescente fértil, né? Esses rios tinham um processo de enchentes, né? Que eles fertilizavam o solo. Então, a região ficava muito fértil para a agricultura. Então, essa região também é chamada de crescente fértil. Então, olha lá, Rio Nilo no Egito, Tigre Eufrates, Mesopotâmia, Nilo, Indo, Índia e Amarelo, China. Esses rios tinham um processo de enchente anuais que traziam com suas águas uma espécie de humus, que é um adubo natural, que fertilizava as margens dos rios, né, deixando as terras produtivas para a agricultura. Mas esses rios precisavam ser controlados através de obras públicas gigantescas. Então, foi a partir disso que precisou surgir os
administradores, né? E esses administradores, ó, são chamados também de chefes, né? Então, eles foram ganhando um poder maior dentro do grupo. Então, a agricultura no Egito, por exemplo, olha, o rio enchia. Então, por exemplo, aqui nós temos o rio, ó, no meio e agricultura nas margens. Aí o rio encheu, transbordou tudo. Então, pegou a parte onde se fazia agricultura. Então, alguém tinha que ir lá trabalhar para impedir que se perdesse toda aquela agricultura, né? Toda aquela plantação que estava sendo feita. Então, aqui mostra ó, as pessoas trabalhando na questão da irrigação ou da drenagem da água para evitar que essa plantação fosse toda perdida, né? Também, ó, surgiram as primeiras cidades-estados, né? Com toda essa organização, tudo isso crescendo, essas cidades foram se tornando independentes. São chamadas de cidades-estados. Cidades independentes com governo próprio e autonomia. Cada cidade com o seu representante, com o seu governo, com a sua cultura, independente de todas as outras, né? Também surgiu, nesse momento da história, a escrita, né? Por quê? Era pela necessidade de registrar e controlar tudo que se recebia, principalmente nos templos, né? Nos templos religiosos, eles controlavam tudo que era recebido, então eles foram obrigados a organizar através da escrita. Então vejam quanta descoberta, com quanta coisa, né? Esse povo foi se organizando e formando as primeiras cidades que surgiram. Nós vamos estudar agora no próximo capítulo a respeito da Mesopotâmia, que foi a primeira cidade que surgiu, né, uma das primeiras cidades que surgiram, que se formaram, que foi entre os rios Tigre e Eufrates, tá? Atividades para vocês, ó. Página 38 e 39, os exercícios 1, 2 e 3. Preste bastante atenção no que se pede para você fazer em cada questão. Gente, lá na atividade, vai pedir para vocês fazerem, por exemplo, levante uma hipótese. O que é levantar uma hipótese? É você dizer o que é que você acha que aconteceu, o que é que você acha ou por que você acha que aconteceu determinada coisa. É o que você acha. O levantamento de hipótese é quando você dá a sua opinião, o que você acha. Ah, existe uma resposta única correta para todas? Não. Existe a sua opinião, é o que você acha. Mas claro que você vai ler o texto e vai prestar atenção para você poder responder o mais próximo daquilo que é correto. Tá bem? Então, até a próxima aula.